Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, nessa aula a gente vai falar sobre fatoração, em especial, sobre o caso, do trinômio quadrado perfeito. E aí é o seguinte, nós temos aqui então esse trinômio, por que ele é chamado de trinômio? Porque ele tem três termos, Então a gente tem esse termo aqui, esse aqui do meio e esse outro aqui. Note que esses termos que estão aqui nas laterais, esses dois aqui, ó, nós podemos chamar eles de termos laterais, tá? Enquanto que esse daqui, pessoal, esse que está aqui no meio, geralmente nos livros você vai achar aí que ele é chamado de termo central. Pois bem, como é que a gente faz para fatorar o trinômio quadrado perfeito, Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, ó. Nós vamos pegar então esse termo aqui, esse termo lateral aqui primeiro, tudo bem? E a gente vai extrair a raiz quadrada dele, tá? Então vai ficar assim, ó. A gente vai fazer 324 x ao quadrado e a gente vai colocar uma raiz quadrada para ele aqui, tudo bem? A gente vai fazer a mesma coisa com esse outro termo aqui, ó, o 9y quadrado. Então a gente vai pegar ele, 9y quadrado, e vamos colocar eles dentro de um radical. Ok, próxima etapa que a gente vai fazer agora é o seguinte. Observe que nós temos aqui um radical do produto. Por quê? Nós temos aqui dois fatores, ó. Nós temos aqui esse fator aqui que é o 324 e esse outro fator aqui que é o x quadrado. Tudo bem? Então, isso aqui é um radical do produto. E o radical do produto ele é dado por essa propriedade matemática que eu vou colocar aqui no canto agora. Então, está aqui a propriedade. Note que nós temos aqui, então, nesse radical, exatamente essa estrutura matemática aqui, ó. Por quê? Porque, note, a gente tem aqui o radical e dentro do radical, quantos fatores que nós temos aqui? 2, né? A mesma coisa aqui, ó, nós temos dois fatores. Mas é claro, que essa propriedade aqui é genérica, essa propriedade aqui do radical do produto, e o radical do produto não precisa ter necessariamente somente dois fatores, Ele pode ter dois ou mais fatores, tudo bem? Para que ele seja considerado, então, radical do produto. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos aplicar aqui a regra, a propriedade. Então, se a gente tem o radical do produto, a gente vai transformar esse radical único aqui em dois radicais separadinhos, tá vendo? Então, para o fator A é criado um radical e para o fator B outro radical. Então, é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos escrever, então, aqui o 324. Vamos fazer, então, um radical só para ele, que vai multiplicar um radical só para o x2, x elevado a 2. Então vamos colocar aqui um radical só para o x2. Então lembrando que é o seguinte, a gente já sabe que quando não tem nada escrito aqui no índice é porque ele vale 2. Então vamos colocar o 2 aqui e o 2 aqui também. Mesma coisa a gente vai fazer para esse outro radical aqui, ó. Note que nós temos aqui exatamente dois fatores, o 9 e o y quadrado. Então a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai escrever aqui o 9 e vamos colocar ele dentro de um radical. A mesma coisa a gente faz, obviamente, para o y quadrado. E a gente também coloca ele dentro de um outro radical aqui. E também, quando não tem nada escrito aqui no índice, porque ele vale 2 aqui, vale 2 aqui e aqui também. Então agora a gente vai extrair a raiz quadrada desse 324 aqui, A raiz quadrada de 324. Então, para facilitar a nossa conta, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o 324 e vamos decompor ele em fatores primos. Então, vai ficar assim, ó. 324. A gente faz
tração aqui do meio, né? E a gente vai começar a dividir o 324 em fatores primos. Então, o primeiro número que eu vou utilizar aqui para dividir o 324 é o 2. 324 dividido por 2 vai ser 162, né? Isso, 162, tudo bem? Já o 162 dividido agora será por 2, porque ele é par, né? Então, menor primo possível que o 2, então o 162 vamos dividir por 2. Aqui no caso vai dar quanto? Vai dar 81. O 81, o menor primo possível que divide o 81 é o 3. Então, 81 dividido pelo 3 é 27. O 27 também pode ser dividido agora pelo 3, né, que é o menor número primo possível. E 27 dividido pelo 3 é 9. O 9 a gente também divide pelo 3, que vai dar 3. E o 3 a gente divide pelo 1. A gente divide pelo 3, né, que na verdade aqui vai dar 3 dividido por 3, 1. Ok, então a gente coloca aqui o traço. E aí a gente vai ter aqui o seguinte, ó. O 2, ele aparece quantas vezes aqui, né? Ele aparece 2 vezes, então vai ser um 2 elevado a 2 aqui. O 3, ele aparece quantas vezes aqui? 4, né? Então vai ser um 3 elevado a 4. Então a decomposição do 324 aqui vai ficar como? Vai ficar 2 elevado a 2, que multiplica um 3 elevado a 4. Tudo bem? Então, o 324 a gente pode escrever como 2 elevado a 2, que multiplica um 3 elevado a 4. E a gente coloca esses dois camaradas aqui dentro do radical. Lembrando que se não tem nada aqui fora do índice é porque ele vale 2. Agora, novamente, né, a gente tem dois fatores aqui, então a gente vai aplicar essa propriedade aqui do radical do produto. E aí a gente vai ter que fazer um radical só para o 2 e um radical só para o 3 aqui. Então vai ficar 2 elevado a 2 com um radical só para ele, aonde o índice aqui vale 2, que multiplica o 3 elevado a 4 com um radical só para ele, ó. E o índice aqui ele vale 2. E tem aqui também, né? A gente está resolvendo aqui esse radical aqui, mas a gente já vai dar continuidade aqui na raiz quadrada de x ao quadrado, tá? Então a gente só escreve ele aqui embaixo, né? Vamos já fazer o seguinte, vamos já colocar ele do lado aqui e já vamos converter ele em... Não, vamos deixar ele quieto aqui. Vamos fazer assim, ó. Vou escrever o x quadrado aqui, porque daí a gente faz depois tudo de uma vez só. A gente coloca o x quadrado aqui, a raiz quadrada do x quadrado. E aqui embaixo também. Para a gente fazer o passo a passo, a proposta do canal. Muito bem, então tá aqui cada um com o seu radical. Então agora a gente vai transformar esse radical, aliás, todos eles em potência. Ok? Então todos os radicais aqui vão ser transformados em potência. Então vou colocar aqui no cantinho aqui, só para você relembrar aqui, como que a gente converte o radical em potência. Então tá aqui, ó. Para converter o radical em potência, a gente faz o seguinte. O expoente que está aqui dentro do radical elevando, né? No caso aqui o radicando, ele vai ficar por cima. E o índice que está aqui fora vai ficar por baixo aqui. Então é assim que a gente vai fazer. Então tá aqui, ó, o 2. Ele vai ser elevado a 2, né? Então esse 2 que está por dentro vai ficar por cima. E esse 2 aqui
vai ser dividido por esse 2 que está por fora e ele vai vir aqui para baixo. Tudo bem? Então isso aqui vai multiplicar então 3, que está sendo elevado a 4. Então quem está por dentro aqui, como expoente, vai ficar por cima, dividido por aquele que está ali por fora, que vai vir aqui para baixo, que é o 2. Então isso aqui vai ser vezes o x, que está elevado a 2. Então esse 2 que está por dentro vai ficar por cima, e que está aqui por fora, que é esse outro 2 aqui, vai vir aqui para baixo. Então aqui a gente vai ter isso aqui, ó. 2 elevado a 2 dividido por 2, que é 1. 2 elevado a 1. O 3 elevado a 4 dividido pelo 2, ou seja, aqui é 2, né? 4 dividido por 2 é 2. E no caso, o x, 2 dividido por 2 é 1. Então 2 elevado a 1 é 2. 3 elevado a 2 é 3 vezes 3. E o x elevado a 1 é o próprio x, né? Então aqui vai ficar 2 vezes 3, que é 6, vezes 3, vezes x. E 6 vezes 3 é 18x. Tudo bem? Então note que essa raiz quadrada aqui, ó, de 324x quadrado, né, resultou em que? 18x. Ok? 18x. Agora vamos desenvolver esse caso aqui, esse outro lado aqui, ó, desse outro termo lateral aqui. Então, aqui vai ficar a raiz quadrada de 9, que a gente sabe que é 3. E aqui no caso, vai multiplicar esse raiz quadrada de y elevado a 2, onde a gente vai transformar esse radical em potência. Então, esse y está elevado a 2, então esse 2 aqui vai ficar por cima, dividido por esse 2 aqui, ó, que vai ficar aqui por baixo. Então aqui vai ficar 3 vezes y elevado a 2 dividido por 2, que é 1. Então aqui deu 3y. O resultado desse outro termo lateral aqui, ó, 9y² deu 3y. Então como que a gente vai proceder aqui na fatoração, né? Vamos analisar aqui então a propriedade para a gente entender o que a regra determina. Veja só. Então, fazendo os cálculos aqui desses termos laterais, obtivemos o que? 18x aqui e o 3y aqui. Então, o que nós vamos fazer agora? A gente vai abrir o parênteses. Vamos colocar aqui dentro do parênteses, aqui no meio, né, o sinal aqui que está do lado do termo central, que é esse aqui, ó. Tudo bem? Então, o sinal que vai para lá é esse mais aqui. É ele que vai para lá, ó. Tudo bem? Então, aqui vai ficar o mais. E quem que a gente vai pôr nessa posição aqui dentro? Vai ser o 18x, ó. Então, aqui a gente põe o 18x. E aqui nessa outra parte aqui a gente põe o 3y. E lembrando, né, que a propriedade ela diz que esse expoente aqui, ó, é fixo, 2, né? Então aqui a gente tem que pôr o 2. E aí está concluída a nossa fatoração. Ou seja, 324x2 mais 108xy mais 9y² vai ser o quê? Vai ser exatamente 18x mais 3y. Então, ó, 18x mais 3y. Tudo isso aqui, é claro, né, entre parênteses, elevado a 2, obedecendo a propriedade aqui. Agora o seguinte, né, como que a gente pode ter certeza absoluta de que esse
trinômio aqui, ele é quadrado perfeito. Bom, para isso a gente vai ter que fazer uma verificação. Como que funciona essa verificação? É simples, tá? A gente vai se basear nessa propriedade aqui, em especial aqui no termo central dela. Ó. Ela diz que o termo central sempre tem que ser 2 vezes A vezes B. Então veja, esse 2 aqui, ele é fixo. Tudo bem? Então vamos colocar aqui em vermelho para a gente fazer a verificação. Esse 2 que é fixo. E ele vai multiplicar quem? O número A. Quem que está fazendo o papel do número A aqui no nosso resultado, né? É o 18x, tudo bem? É o 18x que está fazendo exatamente aqui, ó, o papel desse A aqui, ó. Então, aqui no lugar do A, o que a gente vai pôr? 18x. Então, vamos lá, ó. Vamos colocar aqui o 18x. E agora? Aqui está dizendo o seguinte, né? Nós temos aqui o número B, aqui, ó. Né? Aqui nós temos o número B. E quem está fazendo o papel desse B aqui, no nosso resultado, né? Que é a mesma coisa que esse B aqui, é o 3y. Tudo bem? Pode ver que ele é o correspondente aqui. Então, onde tem o B aqui, aqui, ó, exatamente aqui, a gente vai pôr o quê? 3y. E se nós fizermos as contas, né, se a gente for desenvolver, claro, primeiramente a gente vai ter que reorganizar os fatores aqui, colocar número do lado de número, letra do lado de letra, de preferência ordem alfabética. Então vai ficar aqui o 2, do lado do 2, né, que eu já risquei aqui, o 18, né? Do lado de 18, quem que eu vou pôr aqui? O 3. E do lado do 3, quem que eu vou pôr aqui? O x. E do lado do x, o y. Então aqui vai ficar 2 vezes 18, 36. Vezes quem? O 3. E o que mais? XY. Se a gente for fazer a conta aqui agora, né? 3 vezes 36 vai dar quanto? Vamos fazer a conta. Ó. 3 vezes 36. Então, 3 vezes 6, 18. Vai 1. 3 vezes 3, 9, com mais 1, 10. Opa! Deu 108 aqui na nossa conta, né? E 108 o quê? XY. Então, repara que esse resultado aqui, o 108XY, é exatamente esse resultado aqui, ó, do termo central. E é por isso que nós podemos dizer com toda certeza que esse trinômio aqui ele é um trinômio quadrado perfeito. Tudo bem? Porque, note, nós conseguimos extrair as raízes quadradas dos termos laterais aqui. E com o resultado delas, nós podemos calcular aqui o resultado do termo central, que deu exatamente 108xy. Então está aqui a resposta, né? O nosso objetivo primordial aqui era encontrar a forma fatorada de 324x elevado ao quadrado mais 108xy mais 9y, que deu exatamente esta nossa resposta aqui que a gente estava procurando, tá? Que é 18x mais 3y, entre parênteses, tudo isso aqui elevado ao quadrado. Então, está terminado aqui a nossa conta, a nossa fatoração. Eu vou ficar por aqui. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.